Ok, gente, vamos lá. Ó. Continuando de onde nós paramos na aula passada. E trazendo de volta aí o assunto sobre o pack-up, porque aí ele vai linkar com a aula de certo. Primeiro, né, tem a pergunta que eu fiz para vocês, né? When you pack your suitcase for a trip, what is the one thing that you can't leave behind? E aí vocês começaram a me falar coisas que vocês pensaram, isso daqui eu não posso deixar para trás de jeito nenhum, né? 99,9% falou que não esqueceria o celular de jeito maneira. Eu fiz essa pesquisa e vocês são muito viciados em celular, né? Tia, eu diria que eu levaria meu celular, mas eu não tenho celular, então eu não falei. Ai, tia, eu levaria meu celular. Eu não viajaria sem meu celular. No máximo se eu tivesse contigo. Eu nunca viajaria sem meu celular. Pois é. Não adianta você fazer uma viagem e não bater uma foto. Olha, tia, é porque no carro eu já não tenho paciência para as coisas assim da vida, né? Você sabe. Sim. Aí, agora, passar 2 horas no carro, Sim. sem nada para fazer, sem série baixada no Netflix. Aí tia complica a minha situação. Acontece. Anyway, guys. E se eu não tiver com meu celular, eu fico gritando para o ouvido de todo mundo para ficarem irritados, que eu também tô irritada. Eu ficar irritada, todo mundo vai ficar também. Mas, às vezes é só levar um livro, o livro é muito mais divertido do que o celular. Quando tá, Verdade, tia, verdade. Não dá pra mim, tia. Alright, continuando, ó. Aí nessa página 12, na página 13, ele falava sobre esses materiais, né, que você pode levar na sua mala. Mas o que é aconselhável é você sempre procurar uma alternativa mais leve, né, e que realmente não ocupe tanto espaço dentro da sua suitcase, da sua mala, né. E aí ele dá dica, levar poucas roupas, né? Não precisa levar tantos pares de sapato. Para que andar com uma revista que é um guia se você pode usar seu celular? Não levar comida, né? Porque, pô, imagina, você vai viajar e enche a bolsa de Nissin miojo. Ave Maria, você vai voltar amarelo, parecendo um Simpson, né? Só de comer. Miojo, levaria miojo para uma viagem, comeria miojo por um ano. Ave Maria, Deus. Eu sei que depois disso eu ia ficar com 3 coisas diferentes, mas tudo bem. Ave Maria. Essa quarentena eu só tô comendo miojo. Ai, tia, faz um tempo que eu não como miojo, mas ontem eu tomei muito Yakult. Eu tô muito Olha aí, olha aí. Yakult faz bem, faz bem. Eu nem jantei ontem. Olha o foco. Quando o gatinho miar, é porque vocês precisam manter o foco na aula. Bora lá. Agora é o seguinte, ó. Ele também fala de algumas outras opções, né? Por exemplo, imagina você vai fazer sua mala e você gosta de ler bastante. Você não vai botar 3, 4 livros dentro da sua mala, né? Se você pode ter a opção de usar um Kindle. Teacher, eu não tenho um Kindle, então leva o livro, pô. Não tem problema não, né? Pode botar lá. Mas o Kindle, ele meio que ajuda você a ocupar menos espaço na sua mala, né? É um local, é um aparelho em que você pode colocar um monte de revista, pode colocar até quadrinho lá dentro, né? Quadrinhos mesmo, você pode ler. Claro que não vai ficar colorido, né? E você pode colocar todos os seus livros lá dentro, uns 100 livros, que eu duvido que vocês vão ler 100 livros num final de semana, né? No final de semana não quero nem ler por perto de mim. Tia, eu não consigo nem ler as fanfic que eu tenho pra ler. Você acha mesmo que eu vou ler 100 livros em Pois final é, de tia, as semana? fanfic Eu duvido que leia um livro, imagine 100. Olha o gatinho. Vamos lá, ó, presta atenção. Outras coisas que ele fala é o seguinte, sobre valuables, né? Sobre coisas valiosas. Para que levar coisas valiosas se você pode deixar na segurança da sua casa, né? Guardadinho. Pois é, isso aí eu concordo. Por quê? Sim. Porque, tipo assim, se for pra tu levar pra ser roubado, então nem leva, né? Porque, né? Sim, isso também. Até porque, né, diz que também não é bom você deixar materiais de valor nem dentro de um quarto de hotel, né? Que alguém pode entrar e pode mexer. Tipo assim, lá nos Estados Unidos, tem um amigo do meu pai que ele foi lá pro Walmart, né? Que é tipo uma loja que tem tudo lá, sabe? Sim. Tipo assim, tu quer ir pra uma loja que tem tal coisa, vai no Walmart. Que vai É ter tipo tudo, as lojas americanas, né? Tipo assim, tem tudo. Tudo mesmo. Pois é, tô ligada. Outra coisa que ele fala aqui, né?
Oi, Aí, diga, ele rapidão. deixou o carro lá fora, sendo que quando ele voltou, o vidro tava todo quebrado e as malas dele estavam fora. Por isso, quando a gente vai para os Estados Unidos, um sai e o resto fica. Eu entendo, mas Normalmente, é eu e meu pai realmente somos os que difícil. saem. Tem que ter muito cuidado. Exato. Alright. E por último, né, que ele fala, são os produtos de higiene. Que você não pode, não é necessário você comprar potes de shampoo e potes de condicionador e botar dentro da sua Assim, mala. E nem pode, né? No aeroporto eles pedem para você jogar fora. Porque você deve levar em pequenos ampolhazinhas, né? Frascos, e colocar dentro de ziplocs transparentes. então, na maioria das vezes eu esqueço tudo, só não esqueço Só não roupa. esquece a cabeça, né? Porque tá Eu só não grudado esqueço no roupa. corpo. O resto eu esqueço tudo, sendo que escova de dente eu acho que não esqueço muito, não. Gente, dessas opções aqui, quais vocês acham que é sim necessário levar dentro da mala? Ó, tia, eu acho que celular, produto de higiene e só. E roupas, né? Roupas. Mas Roupas. isso aí não tem escolha, não, né? Você leva roupas ou leva. Muito Não, você bem. pode Se comprar você quiser lá. ficar lá bem. Não, mas tem pessoas lá nos Estados Unidos que levam a mala vazia só pra comprar lá. Pronto, interessante. Anyway, guys, e assim, agora é o seguinte, né? Esse texto daqui, eu li ele na aula passada junto com vocês, fiz a tradução, né? Que era uma moça, ela explicando, né, quais são as outras opções que você pode fazer, por exemplo, como eu disse, deixar coisas valiosas em casa, não precisa levar guia se você já tem um celular. Comidas e bebidas. Gente, a gente sai do Brasil, vai para um outro local, a gente sai do seu estado, a gente também tem que experimentar a cultura, a comida. Claro que ninguém vai chegar lá na China e comer aqueles escorpiões, né? Fritos. Eu não comeria, não tem quem me faça. Mas é sempre bom você experimentar a culinária. Mas tem gente doida que come. Mas tem gente doida que come. É verdade. Mas, né, A pessoa tem doido pra tudo, tem doido pra tudo. Aí depois, gente, na aula passada, a gente fez também essa atividade aqui, né? A gente fez a correção dessa atividade. Então, se você não corrigiu, eu vou trazer aqui de volta para você de novo, tá certo? É a página 22 e 23 do The Bridge. Oi. Mas Conta aí. sabe uma coisa que também muita gente faz com o negócio quê? valioso? Tipo assim, ficar com medo de invadirem a casa enquanto tá fora. Que isso acontece muito também. Sim, claro. Mas a sua casa, pelo menos você espera que seja um pouquinho mais seguro, né? A gente deixa um monte de chave escondida aqui, a gente deixa os quadros trancados, tia. Você não sabe a frescura que minha mãe faz. Deus me livre. Anyway. Então vamos lá, ó, gente. O interessante, gente, dessa atividade que eu quis que a gente fizesse é porque justamente vai lidar com vocabulário, um vocabulário importante dessa última magazine, que inclusive é um vocabulário que eu pretendo cobrar na última avaliação de vocês, para vocês ficarem aí de férias. Se Deus quiser, vai todo mundo ficar de férias. E também porque é uma atividade muito interessante, porque ela dá o significado daquela palavra e quer que você encontre que palavra é essa. Por exemplo, tem areia, muita água e na água faz onda. E aí você pensa, praia, né? Então, é um jogo, é tipo imagem e ação, só que você não precisa fazer os movimentos. Você vai descrevendo aquela coisa e você tem que adivinhar o que é. Por isso que eu gosto muito dessa atividade. E aí ele começa, né? A primeira ele fala: official permission to enter a country, usually a stamp on a passport. Olha aqui como é que ele explica o que é um visto. Ele explica que um visto, né, que visa significa visto, é uma autorização que você tem para entrar no país. E aí ele fala assim, ó, permissão oficial para entrar em um país. Geralmente é um carimbo no seu passaporte, né? Então eu gostei muito da forma como ele descreve o que é um visto. A segunda, né, ele fala de currency, ele explica currency dessa forma, ó. Money used in a particular country, real, dólar, sterling, pound. E aí ele fala, né, currency, o que é que significa a palavra currency? É a moeda daquele país, pode ser o real, o dólar, a libra esterlina, né, que sterling pound é libra esterlina.
o dinheiro lá da Inglaterra, né? A moeda que se utiliza lá. A próxima é o seguinte, sightseeing, né? E ele explica a palavra sightseeing, gente, dessa forma. Visiting interesting places when on holiday. Visitar locais interessantes quando você está viajando, né? E aí, isso daí é o significado da palavra sightseeing, que é somente isso. Você está num local, você está turistando, tá certo? Traduzindo assim, uma palavra só, turistando. É isso. A número 3 a gente tem a flight within your own country. Ele está explicando, ó, um voo dentro do seu próprio país. O que é que significa quando a gente está falando de um voo dentro do seu próprio país? Um voo doméstico. E aí ele fala domestic, tá certo? O outro é the season that starts in September in the Northern Hemisphere. Ele está explicando aqui o que é o outono. O outono é uma estação do ano que se inicia em setembro no hemisfério norte. Ao contrário do Brasil, que em setembro começa a primavera. Ele vai dar de novo aqui agora de light rain, né, que é drizzle. Light rain significa uma chuva leve, já falei para vocês várias vezes, uma neblina, uma garoa e etc. Olha aqui como é que ele explica o que é uma thunderstorm. Ele fala o seguinte, ó, heavy rain with thunder and lightning. É uma chuva pesada com raios e trovões, tá certo? Isso se chama thunderstorm, ok? Eu amo esse tipo de chuva com raio e trovão, não sei porquê. Só não tem muito, né, aqui em Fortaleza. Mas de vez em quando tem mais. Mas ano passado teve um dia que eu tava no jazz, menina. Achei que a escola ia desabar. Misericórdia. No começo do ano choveu bastante mesmo. Chega, me assustei. Eu lembro dessas chuvas aí, foram realmente bem pesadas. Aquele 2 trovão altíssimo. Misericórdia. Tremia as janelas lá da sala, né? Teve uma que E eu fazia jazz, imagina. A menina, cada trovão que dava, a menina gritava. Eu falo, você é surda mesmo? Oh, meu Deus. Deixa, pessoal. Deixa as meninas. Ok. Ele aqui, ó, vai dar a definição de luggage. Luggage é o seguinte. All the suitcases and bags that you take on a trip. Todas as suas malas e mochilas que você leva em uma viagem. Tá certo? Tudo que você leva numa viagem. Se chama luggage. Lá nos aeroportos, inclusive, vocês vão encontrar a palavra luggage várias vezes, tá certo? É um termo que se utiliza nos aeroportos. Number 8, small house in the country used by people on holiday or participating in sport. É uma pequena casa que geralmente se encontra no interior e são usadas por pessoas quando elas estão participando, estão viajando ou participando de algum tipo de esporte, que é justamente uma cabana, tá certo? Lodge são cabanas. Número 9, olha a definição que ele dá para motorhome, que são aqueles trailers, né? Small house in the country used by people on holiday or participating in sport. Uma pequena casa, é um grande veículo onde as pessoas usam para dormir e viajar, né? Aqui geralmente é muito difícil você encontrar, até porque é mais da cultura dos Estados Unidos, mas eu tenho um conhecido aqui em Fortaleza que ele tem um trailer desse, e é bem bonito. Number 10, an imaginary line that crosses the globe vertically, dividing it into 24 zones. Ele está falando aqui, ó, de uma linha imaginária que cruza o globo de uma forma vertical, dividindo o globo em zonas, em 24 zonas, que é meridian, ou seja, são as linhas meridionais, né? Que inclusive eu acho que são elas que determinam o fuso horário, se eu não me engano. Ok? Então, gente, essa atividade aqui eu acho ela interessante porque ela é praticamente um dicionário mesmo. Ela te dá a palavra e ela já te dá o significado. Só que, no caso, você tem que descobrir qual é a palavra e ela já te dá o significado dela. Então, é muito bom para você estudar, para você pesquisar, para você usar o dicionário, olhar no Google, para descobrir que palavra é a correta para se encaixar, tá certo? Eu gosto muito dessa atividade. Anyway,
Espero que todo mundo tenha feito a correção, tenha colocado lá, vai ser importante. Eu quero, inclusive, levar esse assunto para a prova, a última prova de vocês. Então, não deixem de fazer essa atividade, tá bom? Ok, gente. Agora é o seguinte. I have a problem. And I need your advice. Eu acho que por essa frase vocês já devem entender algumas palavras, né? Que palavras vocês conseguiram entender dessa frase? Eu tenho um problema e eu preciso de uma advertência? Alguma coisa aí, Eu tenho um problema. Eu preciso... Vai. Peraí. Ai, tinha que ser o resto, não. Só sei essa parte. Alguém com significado para a palavra advice? Advice é uma dica, um conselho. Muito bem, Levi. Parabéns. Levi Parabéns. Levi. É isso mesmo, gente. Então, ó, a minha questão é o seguinte. I have a problem and I need your advice. Eu tenho um problema e eu preciso da sua sugestão, do seu conselho, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Qual é o meu problema? O problema é o seguinte. I want to travel to a sunny place with a beautiful beach. Where should I go? E aí significa o seguinte, ó. Eu quero viajar para um local que seja bem ensolarado e com uma praia bem bonita. Para onde eu deveria ir? E aí? Quais as opções? Brasil. Fortaleza, né? Mas eu já sou de Fortaleza, gente. Eu quero mais opções. Vamos lá. Tia, mas se você já é de Fortaleza, pra que você México, quer ir pra praia? México. Que mais? Eu quero uma praia bem bonita, não a praia de Fortaleza. A praia de Fortaleza é o quê? Praia do Futuro, Praia de Iracema. Praia de Miami. Ok, a praia de Miami, tá certo. Que mais? E Dream Warrior também. Em Dream Warrior, lá nos Estados Unidos. Pode pesquisar. Pronto. Mais alguma? A praia de lá. Ó, a praia gelada, viu? Praia de Dubai. A praia de Dubai é bem bonita mesmo. Mais alguma coisa? Rio de Janeiro. Pronto. Rio de Janeiro. Eu já... A lista do cara mas tudo bem. Sério? Aí é? Floripa, já fui para as praias de Floripa, são frias. Lá não é quente, não, é frio. Anyway. Sabia que as águas do Nordeste são mais quentinhas? Sim, por isso que as pessoas gostam tanto de vir para a praia aqui, para Jeri, etc., para Porto de Galinhas, porque a água é quente. Oi. Eu conheci umas pessoas, né, em TikTok. Aí foi lá, aí, tipo assim, a gente tem um grupo lá, né? Aí tava todo mundo reclamando lá do calor de janeiro. Aí eu falei assim, minha filha, vem cá. Você mora no Nordeste? Aí você fica reclamando aí do calor? Você não sabe. Aí, a partir de agora, elas pararam de reclamar. Só porque eu falei que eu morava no Nordeste. Eu amo... Pronto. Eu amo mas vale lembrar... Assim, serem assim tão top comigo. Vale lembrar que o verão do Rio de Janeiro chega a mais de 40 graus. Não, eu sei, tia, mas aqui, tipo assim, aqui é quente normalmente. Mas não chega a 40 graus. Eu sei, tia, mas lá chega em uma época. Eu vi alguém me chamando. Oi, Vitor. Minha mãe entendeu? Uma cidade entendeu o seguinte. Lá a praia mais quente é no verão, incrivelmente nem Natal. Como é Natal, lá fica muito quente. Eu imagino. Quente. Muito. E aqui também. 37 a gente já fica de boa, já fica normal. Bate normalmente, às vezes bate 40 graus ou mais. Faz muito calor mesmo, muito quente. E é verdade. Gente, agora é o seguinte, ó. Eu trouxe essa frase para vocês porque eu quero que a gente foque agora no nosso próximo tópico gramatical. E ele tá aqui. É uma palavrinha específica que ela dá todo um contexto aqui para essa frase, tá certo? Então agora a gente vai lá para a página 20 e 21, página 20 e 21.
Na página 20 e 21, gente, a gente tem aqui, ó, what's your advice? Qual é o seu conselho? Deixa eu abrir aqui o meu material junto com vocês. One moment, que eu abro o meu livrinho. Pronto. What's your advice? Qual o seu conselho? E agora presta atenção no seguinte, ó. A gente tem aqui 2 retângulos, né? Esses 2 retângulos, nós temos aqui 2 frases diferentes, mas que acabam tendo a mesma ideia. Vamos prestar atenção nelas aqui, ó. Letter A. I feel tired all the time. Ou seja, eu fico cansado o tempo todo. Eu estou cansado o tempo todo. Isso daqui é a pessoa A falando, tá certo? E aí, o que é que a pessoa B responde, ó? You should exercise more. Você deveria se exercitar mais. Olha aí. A segunda frase é essa daqui desse lado, ó. Ele tá falando o seguinte, a pessoa A vai falar aqui, né, um problema. I have trouble sleeping. Eu tenho problemas para dormir. Peraí que chegou alguém, deixa eu só aceitar aqui rapidão, senão eu esqueço. E aí a pessoa B, ela responde dessa forma, ó. You shouldn't drink too much coffee. Você não deveria beber muito café, tá certo? Então, olha, gente, se a gente prestar atenção nessas 2 frases, vamos primeiro prestar atenção nas frases que a pessoa A fala. Se vocês prestarem atenção, a pessoa A, ela está com um problema, com uma questão que ela quer resolver, né? Eita, tá chegando mais gente, calma aí. Pronto. E aí a pessoa B, ela vai agora te dar um conselho, que é justamente o sentido dessa frase hoje. Dar um conselho. E qual é a palavra principal na hora de dar o conselho? Vocês conseguem encontrar ela aí dentro desses retângulos? Ela tá até, ó, sublinhada. O que é? E aí, gente, quais são as palavras sublinhadas da frase? Tem 2 Should e shouldn't. Very good. Então, vou botar aqui ó, até em destaque, porque é disso que a gente está falando. Should e shouldn't. Claro, né? Está mostrando uma frase afirmativa e depois a revista está apresentando para vocês uma frase negativa. E é assim que fica ela na negativa, com a contração. Eu já expliquei para vocês, né, que no inglês é muito comum fazer contrações de palavras, ou seja, junta 2 palavras em uma só. E tem sempre alguma coisa nela que vai desaparecer, tá certo? E é por isso que coloca essa apostrofezinha em cima, para dizer que algumas letras foram escondidas, tá certo? Mas você ainda continua entendendo o sentido dela. Aí a gente já sabe que a palavra é not, não. Tá bom? Então, ó, lá na primeira frase, daqui a pouco vai mudar aí o slide para vocês. Na primeira frase, a gente teve lá, né, o meu problema que eu trouxe para vocês. I want to travel to a sunny place with a beautiful beach. Eu quero viajar para um local ensolarado com a praia bonita. Isso daqui é o meu problema, né? Não é um problema, mas vamos fingir que é um problema para mim. E aí, eu também posso trazer o should nessa pergunta, ó. Where should I go? E aí, eu traduziria assim, ó. Para onde eu deveria ir? Geralmente, esse should, ele vai ser traduzido como deveria, no sentido de conselho. Você deveria fazer sua tarefa de casa. You should do your homework. Você deveria dormir cedo. You should sleep early, tá certo? É o sentido de deveria, mas não de obrigação. É de um conselho, você aceita ou não, tá certo? Teacher, existe alguma outra palavra parecida com essa que dá a ideia de obrigação? Sim. Eita que tá chegando muita gente agora. Vai até porque eu aceito gente chegando. No inglês, gente... Oi, diga. Só chega quando vai acabar a sua aula e vai começar o recreio. Ai, acontece. Então, gente, é o seguinte, ó. Existe sim essa outra palavra que é utilizada para uma obrigação.
E ela é chamada de must, tá certo? M-U-S-T, must. O must, ele já é isso é chamado de verbo modal, né? E ele é aqui já uma obrigação. O should não. Como a gente já viu, ele é para dar um conselho. E é justamente a próxima pergunta que ele vai fazer agora. What do the underlined words mean? O que é que as palavras sublinhadas significam? E aí ele dá 3 opções. Ó. A primeira, capacity, capacidade. A segunda é permission, permissão. Ou é advice, conselho? Claro que a gente já tem a nossa resposta, né? Já está lá, inclusive, no título da página, do slide. O que é que essas palavras significam? Um conselho. Vou até grifar aqui, ó, dentro do retângulo. Um conselho, tá certo? É isso. Você está dando um conselho para alguém, essa pessoa deveria fazer isso ou não. E aí, outra coisa que ele vai mostrar aqui, ó, o should, né? E ele vai apresentar essas frases, elas na afirmativa, negativa e interrogativa. Então, temos aqui as 3 opções, ó. A primeira é na affirmative, e ele começa dessa forma. You should exercise more. Você deveria fazer mais exercícios. Uma frase afirmativa, tá certo? Ó, o verbo aí tá no presente, né? Exercise, que é fazer exercício e etc. E estou, claro, dando um conselho. Agora a estrutura da negação, ó. You shouldn't drink so much coffee. Então, a gente tem a estrutura dessa forma. Primeiro, a gente tem o sujeito da frase, que eu já expliquei para vocês várias vezes, que são os pronomes, né? Pode ser you, he, she, pode ser o nome de uma pessoa, por exemplo, Sarah, Michael, Peter, tá certo? E logo após o sujeito, nós colocamos o should ou shouldn't. Nesse caso, como negativa, shouldn't, tá? Sujeito, shouldn't, e depois do shouldn't, entra o restante da frase. O verbo principal, que aí no caso é drink, que é beber, e o restante da frase, so much coffee. Você não deveria beber tanto café, né? Que depois você não consegue dormir. E na interrogativa? Gente, vocês já devem ter percebido, quem já estudou inglês, quem já, enfim, quem já tá só tem aula na International School com a gente e tal, já percebeu que toda frase interrogativa no inglês, alguma coisa muda de lugar e empurra o resto da frase, ó, pra frente. Aqui não é diferente, é a mesma coisa. No caso, a gente vai pegar o should, vai colocar pro começo da frase, e depois vem um sujeito, o verbo principal, o restante da frase e nunca se esquecer da interrogação, porque é uma pergunta. Teacher, na hora da prova, tô lá fazendo meu teste, eu tenho que escrever uma frase, na interrogativa. Aí eu, tudo bem. Eu escrevi lá, coloquei o should primeiro, massa. Coloquei o sujeito da frase, perfeito. Coloquei o verbo principal, magnífico. O complemento, ih, meu Deus, incrível. Mas não coloquei o símbolo de interrogação. Aí, infelizmente, você perde a questão, tá certo? Perde mesmo. E não é só na prova, não. É em todo e qualquer teste que envolva inglês. Se você vai escrever uma frase na interrogativa e esquecer o símbolo de interrogação, você perde a questão. Perde. Eu ia derrubar meu copo. Perde a questão. E não tem nem discussão, tá certo? Geralmente, os professores nem discutem, ó. Perdeu a questão, não botou o símbolo de interrogação, como é que eu vou saber se é uma pergunta? É isso mesmo, tá? Alguma dúvida até agora, gente? Não sei. Oi? Oi? Desculpa, repete. Não, deixa eu ligar o microfone sem querer. Eu tô testando tudo bem. Aqui. Tranquilo, tá certo. Então agora, gente, vamos aqui para a página 21, a página 21, né? Aqui a gente tem imagens, né, de pessoas. Nesse caso aqui, se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia pedir para vocês ficarem duplas e formarem frases e tentar, né, uma pessoa, um coleguinha tem um problema,
o outro coleguinha vai tentar montar uma frase para resolver aquela situação. Como a gente não está, né, está numa situação em que é Teams, né, vocês não conseguem se reunir em pequenos grupos, então essa daqui vai ser uma atividade que eu vou passar para casa para vocês. O que é que vocês vão fazer, né? Montar frases. Eu quero só que vocês montem frases afirmativas, negativas e interrogativas utilizando should. Eu vou explicar melhorzinho na agenda de vocês, tá certo? Mas não se preocupem. Mas a questão é formar frases. Teacher, eu posso usar os exemplos aqui que estão na página 21, aqui em cima? Pode. Eu quero que você monte frases utilizando should. Por exemplo, teacher, tem aí o have a toothache. Você pode dizer, primeiro a pessoa está com problema. Oh, I have a toothache. Eu tô com dor de dente. E aí a outra pessoa diz, you should go to the dentist. Você deveria ir ao dentista. Estou dando um conselho. Utilize o should. Perfeito. Tá certo? Na hora da agenda, quando vocês forem ler, eu vou explicar melhorzinho e eu vou botar para receber no Moodle, viu? Porque vocês vão ter um feriado, vão ter tempo para fazer, tá certo? E aí, gente, aqui embaixo temos um texto. Esse texto é o seguinte, ele tá falando aqui, ó. Dear Abby, querida Abby. Para começar, gente, Dear Abby é um site, tá certo? Um site real. Antigamente, Dear Abby era, na verdade, uma coluna em uma revista, né? Vocês sabem que jornais e revistas são divididos por colunas. Essa coluna aqui é sobre política, essa coluna aqui é sobre esporte. E há muito tempo atrás, surgiu em uma revista nos Estados Unidos a coluna da Dear Abby. E a Abby era uma mulher que ela recebia cartas, né? Porque isso faz muito tempo atrás. Ela recebia cartas de leitoras e leitores pedindo conselhos. E aí a Dear Abby, ela colocava lá, né, a carta da pessoa e depois ela escrevia um conselho para essa pessoa, né? E aí, quando a pessoa comprava a revista, torcia para que a Abby tivesse lá respondendo a sua questão, o seu questionamento. Era uma coluna real, realmente existiu. Hoje em dia ainda existe um site, tá? Não é mais publicado em revista ou jornal, mas Dear Abby ainda continua, tem um site. Inclusive, uma das primeiras aulas de vocês no 7º ano vai ter uma aula falando sobre esse site, Dear Abby, porque eu me lembro que eu dei essa aula esse ano para o 7º ano, falando sobre Dear Abby. Anyway, vamos ver aqui qual é o problema que essa leitora enviou para a Abby. E vamos ver como é que a gente pode solucionar. É o seguinte. My name is Paula. Meu nome é Paula. I am 14 years old. Eu tenho 14 anos de idade. I'm a good student. Eu sou uma boa estudante. I get very good marks and I have a few close friends. Eu tiro boas notas e eu tenho poucos melhores amigos, poucos amigos próximos, né? But the thing is, mas a coisa é o seguinte. My mom doesn't allow me to spend the night at my friends. A minha mãe não me deixa dormir na casa dos meus amigos. Also, she doesn't want me to bring them over. E também ela não quer que eu traga os meus amigos para minha casa. She says she's always tired and she doesn't want any more trouble. E aí, qual é a questão da mãe, né? A mãe tá dizendo, olha, eu estou sempre cansada e eu não quero mais problema. Eita. I want to spend more time with my friends. Eu quero passar mais tempo com os meus amigos. E aí a pergunta dela, ó. What should I do? O que eu deveria fazer? Então agora, gente, a questão é para vocês. Como é que a gente pode ajudar a Paula? A Paula, como eu já disse, ela tem 14 anos, ela tem poucos melhores amigos. Ela quer ir para a casa dos amigos e quer que os seus amigos também apareçam lá na casa dela. Só que a mãe dela diz, eu não quero mais problema. Não, 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 não. E aí a Paula quer passar mais tempo com os amigos dela. Então, que solução a gente pode encontrar para esse problema? Ter alguém para ficar com eles. A Paula se responsabiliza pelo que eles vão fazer. Uhum.
eu acho Pois que é. Vai, fala aí, pode dizer. Se vocês estivessem nessa situação, gente, vocês quisessem levar seus amigos para casa e sua mãe sempre dissesse, não, não vai. Não, quem manda sou eu. E aí? Eu falo que eu me Não responsabilizaria e eu ajeitaria as coisas. Não Os precisaria. amigos ir pra minha casa e eu ir pra casa dele. Muito bem. Tia, E aí, Levi, o que é que tu acha, Levi? Levi tá aí, será? Vixe. Eita, que o Levi saiu. O Levi saiu. Gente, podem mandar mensagens no chat também, viu? Eu tô lendo, eu já disse para vocês. Quem não quiser falar, pode mandar mensagem no chat e eu leio em sala. eu não sei o que eu faria. Eu chegaria e falaria, mãe, mãe, eu poderia me responsabilizar. Calma. Tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Deixa a Júlia terminar, já você fala, Francisco. A Júlia já estava falando. Júlia, fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Eu acho que ela deveria se responsabilizar pela bagunça que tivessem feito e para agradar a mãe dela, né? Porque as mães gostam muito de serem agradadas. Ela fazer uma semana de coisas que a mãe dela quer que ela faça, por exemplo, limpar a casa. É uma boa sugestão, né? Ok, muito bem. Aí, eu gostei bastante. Oi, Francisco, pode falar agora. Fala um pouquinho perto do microfone também, por favor. Eu chegaria nela, falaria apenas do calor da mente. Teu microfone tá falhando Sabia muito, ali. Francisco. Pode usar. Ah. Tá mais calmo. Francisco, eu tô tentando te entender, mas o teu microfone, ele tá falhando todo o tempo. Aí tá muito difícil de te entender, ó. Desculpa. Tá bom. Ok. Sim, eu tô vendo. Oi, Amanda, pode falar. Eu ia falar a mesma coisa que a Júlia, mas ela já falou, então deixa. Muito bem. Mas tia, minha mãe também não deixa isso. Tranquilo. Francisco, se você quiser, pode mandar mensagem no chat, tá certo? É porque eu realmente tá dando muita interferência no teu microfone. Mas se você quiser mandar no chat, eu leio também, tá bom? Oi, Júlia, fale. Mas eles também podiam sair para algum lugar, não necessariamente Uhum. na casa deles, né? Dos amigos. É verdade. Pode existir essa opção, né? Enfim. Então aí, gente, a gente viu aí alguns conselhos, né, que a gente poderia dar para Paula, né? E aí, ó, when we use should, quando a gente utiliza o should, deixa eu botar aqui só a outra aspa, pronto. Quando é que a gente utiliza o should, gente? De novo, agora eu tô perguntando para vocês. Quero ver quem é que vai lembrar. Quando é que a gente utiliza a palavra should na língua inglesa? Qual é o sentido da palavra should? Vocês podem resolver isso com uma palavra só. Muito bem. É só você dizer, ó, conselhos. Pronto. Já matou a questão. We use should to give advice or opinions. Advice, que é um conselho, e opinion também, que é quando você também está dando um conselho, né? A pessoa pode chegar para você e dizer: ei, você acha que ir para a praia e não usar protetor solar faz mal? E aí você pode dizer: sim, eu acho que você deveria utilizar protetor solar porque o sol é muito forte. Olha aí, utilizei o deveria. Lembra que deveria é uma das traduções para o should. Yes, I think you should go to the beach, but you should use a sunscreen. Né? Oi. Acho que não ia funcionar muito comigo, eu não vou na praia. É só um exemplo, Você não vai na praia? Fala assim, você poderia colocar um shopping ou algo do gênero, porque... Né? É possível. Da próxima vez eu dou um exemplo aí com shopping. Alright, guys. E aqui, de novo, ó, eu vou trazer as estruturas. Afirmativa, negativa e interrogativa. Já pra gente começar a encerrar a aula, tô de olho no tempo, viu? Tô de olho no tempo.
A gente tem aqui, ó, affirmative form, são as formas afirmativas. E agora ele está destrinchando a frase. Como assim, teacher? Destrinchando? Sim, tá pegando cada palavra como se fosse a peça de um quebra-cabeça. E aí a gente tem a frase que é a seguinte: You should exercise every day. Você deveria se exercitar todo dia. E aí ele tem aí, ó, o you como sujeito, subject significa sujeito. O should, né, que é o nosso auxiliando a frase. O verb, que vai ser o nosso verbo principal, que é exercise. E depois o complemento da sua frase para terminar o sentido dela. Para negativa, a gente tem he, que é um sujeito, ele. O should. Depois vem a negação, o not. O verbo principal, que é drink. E o complemento da frase para terminar de dar o sentido dela. He should not drink much soda. E por último, nós temos interrogative form, a forma interrogativa, que é a seguinte, ó, bem simples também, ó, fácil, fácil, fácil. O should vai lá para o começo, montando o nosso quebra-cabeça. Depois vem o sujeito da frase, nesse caso aí, ó, I, eu. O verbo principal da frase, que é o eat, que é o comer. O complemento, que é o junk food, que é fast food, né? São comidas que você compra no Burger King, McDonald's, essas comidas rápidas. E por último, question mark. Nunca se esqueça de colocar a interrogação, senão tá errado, tá bom? Então aqui nós temos agora todas as estruturas, ó, tudo separadinho, bem bonitinho, como deve ser. Então, quiserem tirar foto, quiserem tirar print screen e mandar no grupo de vocês de estudo, se vocês tiverem um grupo de estudo, eu acredito que vocês têm, porque vocês são muito inteligentes e tem até um grupo de estudo, né, das disciplinas do colégio, não é mesmo? É sim. Ok, gente? Então é o seguinte, ó, vou encerrar aqui o slide. Temos aí menos de 1 minuto já. Vou me despedir de vocês, desejar para vocês uma boa sexta-feira, um bom final de semana, um bom feriado. E eu encontro vocês pessoalmente, alguns, né? Não todo mundo. Encontro a maioria de vocês, eu acho, na terça-feira lá no colégio, né? Sem abraço. Não pode abraçar, tá bom? Tem que usar máscara. Tia Samara. Oi, oi. Olha A Maria Júlia, ela mandou no chat o que ela faria pra mãe dela deixar ou ir dormir. Tô vendo aqui, ó. Tia, eu acho que eu iria ajudar a minha mãe para ela achar que sou responsável e ganhar a confiança dela. Eu iria me responsabilizar pelas minhas amigas dentro de casa e organizar tudo bem antes. E para dormir na casa delas, eu não iria bagunçar e etc. Acho que eu faria isso, não sei. São boas opções, né? Vocês testam depois com os pais de vocês, depois que o corona acabar, e vocês me dizem se dá certo. Tá bom, gente? Então, gente, bom recreio, bom final de semana, bom feriado. Um beijo no coração, se cuidem. Até terça-feira. Tchau, tchau, até novembro. Eita, é mesmo, né? Até novembro. Tchau.